Mais uma aula. É um grande prazer estar aqui com vocês. O pessoal ainda está chegando, mas vamos então iniciar. Que bom que você está aqui fazendo parte desse grande movimento de cura que estamos juntos fomentando. E antes de começar, eu queria dar alguns avisos importantes, lembrando que nós já estamos com a lista de espera para participar da segunda turma da hiperincursão, que é a experiência em grupo presencial do transe espiritual, um momento de muita cura, de muita transformação. Um dia todo comigo e equipe trabalhando processos de sensibilização e incursões via transe espiritual. Então, para você que perdeu a oportunidade de participar na primeira turma agora de outubro, que já esgotaram as vagas, nós resolvemos abrir uma segunda turma para o dia 7/12, 7 de dezembro. Então, depois clique no link aqui da bio para você então se inscrever e se preparar para esta grande experiência maravilhosa que é a experiência do transe espiritual da hiperincursão. Bom, é muito importante vocês que estão fazendo parte desse grande movimento se tornarem agentes multiplicadores e compartilhar essas aulas com o maior número possível de pessoas que você puder, amigos, familiares, porque às vezes uma informação como essa que eu estou disponibilizando pode curar a vida de alguém. E para quem está fazendo parte do grupo Poder Quântico, nós estamos disponibilizando lá no grupo um resumo muito legal com os pontos altos de cada aula, de cada encontro, não é? Da primeira parte, a consciência como caminho, da segunda parte, o caminho de volta, a terceira parte, a conexão com o real. Então, você vai ter acesso a esse resumo fantástico. E, na verdade, existe um método, existe uma maneira muito direta de eu poder te ajudar para que você catalise a sua cura, para que você consiga mudar efetivamente a sua realidade. Eu recebo muitos pedidos de pessoas aqui do Instagram, do YouTube também, pedindo para minha equipe ajuda. Isso é quase que diariamente. Pessoas de vários lugares do mundo me pedindo auxílio, como eles podem mudar o processo que eles estão passando. Então eu sempre abro a oportunidade e eu vou refinando, vou aprimorando cada vez mais os processos para servir melhor, né? Só que esse é um processo mais direto, é um processo mais potente porque ele é feito em grupo e a força do grupo ela acelera de uma maneira extraordinária, né? Então realmente existe uma espécie de programa que é feito em 2 sessões e essas sessões podem ser feitas em grupo, não é? E é onde eu aplico uma metodologia para acelerar o teu processo de transformação. Então, nós estamos nessa jornada para a cura, nessa série muito especial. Hoje nós iremos entrar na 4ª parte. Na quinta-feira nós iremos fazer uma síntese e eu abrirei mais uma outra série com outro tema para que nós então continuemos neste processo. E eu vou então depois explicar com mais detalhes esse método, né? E vou apresentar depoimentos de pessoas que passaram por este processo específico envolvendo a sua conexão com esse campo infinito de possibilidades ou campo quântico. É claro, tem um investimento para participar desse processo? É claro que tem, porque há uma troca, um equilíbrio entre o dar e o receber. Mas quem estiver no grupo Poder Quântico, vocês podem ter certeza que vocês vão ser honrados com uma grande oportunidade para aqueles que se interessarem. Mas isso, no momento oportuno, eu vou abrir, vou comentar com mais detalhes. Tudo bem? Então, uma outra coisa antes de entrarmos no tema, no finalzinho aqui, eu vou sortear uma carta máxima, que é o nosso instrumento de autoconhecimento, né, que são várias cartas com insights poderosos, né, para que você expanda a sua consciência. E eu vou fazer um sorteio de uma carta máxima para o melhor insight sobre o tema de hoje. Então, só que eu vou revelar o ganhador lá no grupo Poder Quântico. Então, se você não faz parte ainda do grupo Poder Quântico, depois clique no link aqui da bio, se inscreva, porque nós vamos revelar o ganhador lá no grupo. Então, no finalzinho, o melhor insight sobre o tema de hoje
nós vamos selecionar e você que teve o melhor insight, segundo a nossa análise, vai ganhar uma carta máxima. Esse instrumento de autoconhecimento que eu sempre tiro uma carta aqui e faço uma reflexão, e hoje não vai ser diferente. Então, por incrível que pareça, a carta que eu tirei hoje, o tema dela é sobre equilíbrio. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E diz assim: a natureza da vida tende ao equilíbrio. Restaurar o equilíbrio essencial representa harmonizar-se com a sua natureza e diferença. Olha que interessante. Trabalhei muito isso na nossa aula anterior, para quem estava presente. A única forma de restabelecer o equilíbrio é a revelação da verdade. A sua natureza é a extensão da natureza do universo. No equilíbrio, expressamos naturalmente a abundância. O melhor para a vida é sempre a condição que está em harmonia com o todo. Então olha que interessante, né? No equilíbrio, expressamos naturalmente a abundância. Assimilou isso? Assimilou esse detalhe? O que é esse equilíbrio tão importante que eu venho trabalhando com vocês aqui? E veja, todos vocês que estão aqui, seguindo essa jornada, essa série, A Jornada para a Cura, e você que acabou de chegar, não assistiu às outras aulas, depois assista também. Para você que está acompanhando, você está num processo, num movimento espiritual, num movimento energético, num movimento consciencial de cura. Porque se você chegou até aqui, nesta série, algo em você lhe conduziu para se conectar com esse campo de informações, revelando que você está no ponto exato para avançar na tua existência, para ir além das questões, dos limites que você estava lidando. Então isso é muito importante. Então hoje nós iremos dar mais um passo importante nessa jornada, né? E o tópico da nossa aula de hoje é sobre imunidade psicológica. Imunidade psicológica. Nós já temos uma noção do que vem a ser imunidade. Quando falamos de imunidade fisiológica ou biológica, nós entendemos que é um sistema inerente ao funcionamento do corpo que está pronto para, a qualquer instante, na detecção de algum desequilíbrio, na detecção de algum invasor, algum patógeno que entre ali e comece a criar um desequilíbrio. Então esse sistema ele está pronto, e é um sistema inteligente, para, em última análise, levar o corpo a voltar para o seu ponto de equilíbrio. Muitos definem como sistema de defesa do corpo, mas dentro de uma visão mais moderna, alguns pesquisadores estão mudando essa interpretação da imunidade fisiológica e estão deixando de abordá-la como sendo apenas um sistema de defesa e estão interpretando como um sistema de equilíbrio. Talvez essa seja realmente a definição mais adequada quando se trata da imunidade fisiológica, da imunidade biológica. Então nós já temos uma noção. Quando ouvimos esse termo imunidade, rapidamente nós conseguimos entender que se trata de um sistema do corpo de defesa ou de equilíbrio que está ali o tempo todo buscando manter a ordem, digamos assim, a ordem natural da nossa biologia. Então, antes de entrarmos nesse tema propriamente dito, é importante enfatizar uma referência dentro desse modelo que eu estou apresentando, que não é um modelo cartesiano, não é um modelo materialista, e sim um modelo com bases metafísicas. Isto é, nós extrapolamos o âmbito do entendimento comum dentro de uma visão materialista e assim concebemos outras
instâncias, outras dimensões que coexistem do ser com a dimensão tangível, palpável, objetiva. Então, nós somos formados por dimensões complexas e subjetivas que coexistem de uma maneira extraordinária. E é importante fazer essa referência no início. E nesta referência, nós podemos colocar que nós somos formados por duas dimensões. Eu vi um comentário aqui, o emocional, né, o meu emocional, ele afeta muito a minha imunidade. Não é só o seu emocional, não. O emocional de todos, Marli. O emocional de todas as pessoas tem uma repercussão direta na imunidade física. Há uma relação direta entre o aspecto emocional subjetivo com o funcionamento objetivo do corpo. Então, nós somos formados por duas dimensões, basicamente. De uma forma direta, eu poderia colocar desta maneira. Nós temos, então, uma dimensão que é uma dimensão mais psicológica, que nós conhecemos como o eu relativo. Então, você tem um eu relativo, que é um eu psicológico. E você tem uma outra dimensão mais profunda, que seria o eu absoluto ou o eu profundo. Então grave isso. De um lado, uma atividade psicológica, que nós então classificamos como eu. E essa atividade psicológica, este eu psicológico, ele interfere muito nos processos de cura. Ele é uma das barreiras para que a cura se estabeleça. Depois eu posso até falar mais sobre isso. E nós temos, num outro polo, o eu absoluto, ou o eu profundo. Então, eu relativo, eu absoluto. E essas duas dimensões, elas estão coexistindo dinamicamente. O seu eu relativo ou psicológico, ele termina na pele. O seu eu profundo, absoluto, extrapola os limites da pele e está em tudo. Olha o que eu estou dizendo. Há um aspecto em você que extrapola os limites da pele e toca todo o universo. Quando você se refere a si mesmo, você se percebe confinado no corpo, não é verdade? E você acredita piamente que você é o corpo, porque você se sente confinado no corpo. E nessa visão mais metafísica, nós consideramos que o corpo é apenas um invólucro, como uma roupa. Você agora está vestido como eu estou, então eu não posso admitir que eu sou a camisa que eu estou vestindo. Não, a camisa é um acessório que eu pus. O corpo, ele é uma espécie de acessório que você está usando, como uma roupa que você também está usando. Mas como você está muito envolvido com esse eu psicológico e por se sentir apenas presente no corpo, você acredita que o seu limite é a pele, que a sua extensão termina na própria pele. E boa parte do tempo você tem uma sensação que nada mais é do que uma ilusão de ótica, que você habita a sua cabeça. Então você acha que você está aqui. Não é assim? No dia a dia, boa parte do tempo você acredita que você está na tua cabeça. Não é? Você acredita que você está na tua cabeça. Então esse eu psicológico, ele nada mais é do que um construto a partir de um conglomerado de memórias e de uma narrativa que você mantém sobre si mesmo. Não vou entrar muito a fundo sobre isso, já falei muito sobre isso, mas aqui é só para nós termos um parâmetro. Então esse eu psicológico, ele existe na mesma proporção
que você mantém a história que você conta para si mesmo. Ok? Já o eu absoluto profundo é a consciência superior em você. É um aspecto vertical. Quando eu falo superior, não é algo que está acima ou embaixo, mas é algo profundo. É algo profundo. Já o eu relativo é essa noção psicológica que você tem de si mesmo como pessoa, via de regra completamente equivocada, completamente distorcida. Completamente distorcida. Então, nessa visão equivocada de si mesmo, como pessoa que tem uma quantidade de anos que você interpreta como idade, que tem a noção superficial, nasci, vou morrer, e que tem uma história que fornece um senso de identidade completamente passageiro, móvel, periférico. O poder da cura, a força natural de reestruturação, a força natural de auto-organização que você consegue observar acontecendo no teu corpo, nesse exato momento tem uma inteligência operando milhares e milhares de funções simultaneamente na sua fisiologia, sem que você tenha que se preocupar. Isso é uma coisa incrível. Mas essa força natural de reestruturação e de auto-organização, ela é oriunda, veja, ela é oriunda desse aspecto mais profundo, mais vertical, que é o seu eu profundo. Quando falamos de eu profundo, nós saímos de um ponto de algo isolado para algo que é tudo. Quando falamos de eu profundo, tá? Quando falamos de eu profundo, estamos falando de uma coisa só. De uma coisa só. Que é a inteligência pura. Que está em mim, que está em você. Este eu profundo em você, olha que loucura. É o mesmo eu profundo que está em mim. Não é um eu profundo aqui e um outro eu profundo lá. É uma coisa só. Então, todos nós, todas as formas de vida estão ligadas, estão interconectadas. Portanto, em última instância, por uma dimensão que é pura inteligência. Isso é incrível. Uma dimensão que é pura inteligência. Você está ligado a uma flor lá fora. Você está ligado a um inseto que está pousado numa folha de uma árvore agora. Você está ligado a um animal lá fora. Você está ligado com as pessoas. E essa interconexão, ela é intermediada por inteligência pura. E essa inteligência pura podemos chamar de eu profundo. Mas eu sei que eu já extrapolei muito nessa abstração que nós acabamos de fazer e que é importante para que você expanda os teus horizontes, para que você consiga quebrar essa visão tão limitada, cartesiana, materialista, reducionista, que você se convenceu pela cultura materialista de que você é esse aglomerado de fluidos e músculos potencializado com química. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Essa visão limitante da cultura que te reduz a um CPF, que te reduz a um nome. E aqui está você acreditando piamente nisso. E talvez essa crença limitante, esta crença na personalidade, que na verdade não é bem uma crença, é um vício. Nos viciamos pela personalidade que pensamos ser. Talvez essa crença limitante, esse vício, seja o principal fator de bloqueio na tua expansão. Seja o limite, a barreira que te impede de realmente aplicar e expressar os teus potenciais para viver uma vida maior. Isso tem muito a ver com o processo de cura. Quando esse eu profundo, portanto, encontra as condições essenciais
necessárias. Ele te toma aqui por inteiro e provoca coisas extraordinárias, inclusive a própria cura. Você então, como eu já disse, não pode se curar. Você não pode se curar. Mas você pode se tornar o veículo através do qual a cura se realiza ou se expressa. Entendeu isso? Você não pode se curar, mas você pode ser a passagem para que esse poder natural se manifeste espontaneamente através de você. É sobre isso que essa jornada para a cura está tratando. Você já deve ter experimentado momentos muito únicos, muito singulares, que mesmo não entendendo como aconteceu, você viveu o extraordinário. Seja um sentimento arrebatador que fez com que você se percebesse conectado com todas as coisas por um momento. Seja um sentimento que resultou numa grande percepção criativa que mudou todo o rumo da sua história. Seja uma cura com caráter miraculoso. Nas ciências médicas, todo processo que se manifesta sem ter uma causa aparente é tratado como anomalia. O indivíduo ele chegou no hospital, foi detectado câncer generalizado, ele está ali realmente numa situação crítica, que os médicos então interpretam e fazem o prognóstico, fazem o diagnóstico e chegam à conclusão de que aquele indivíduo não tem mais do que uma semana de vida pela gravidade daquilo que ele está apresentando na sua biologia, no teu corpo. E no dia seguinte aquele indivíduo levanta da cama, fica de pé e faz uma série de polichinelos, se sentindo maravilhosamente bem. Os médicos estranham, quando eles fazem todo o check-up, toda a série de exames necessários, descobrem que não há absolutamente nada presente naquele corpo, como se nunca houvesse tido a expressão do câncer naquele corpo. Ora, houve um resultado extraordinário, porém sem uma causa aparente, específica, objetiva. Então, na visão científica, estamos diante de uma anomalia. Qualquer coisa que aconteça na realidade física sem uma causa direta ou aparente é interpretada, portanto, como anomalia. Num passado remoto, ou até hoje em dia se vê assim, religiosos muito fundamentalistas, quando se deparam com esse tipo de coisa, geralmente chamam de feitiçaria ou feitiçaria. Numa visão mais ponderada, nós entendemos como um feito miraculoso. E todo milagre nada mais é do que um efeito que é provocado sem a detecção da causa. Há um efeito. O efeito ele é objetivo, mas a causa não. Então a pergunta que você fala, mas como isso aconteceu? Se não houve nenhuma ação objetiva, aparentemente. Estou dando um exemplo isolado na história do câncer, né? Mas há coisas extraordinárias que acontecem. De você numa situação crítica financeira e de repente surge, como num passe de mágica, uma oportunidade que se coloca frontalmente ao teu processo, que resolve todo o seu cenário naquele instante. E por aí vai. Todos esses movimentos são produzidos pela ação superior profunda, que encontrou as condições através de você para se expressar através de você, afetar o teu corpo, afetar a sua realidade. Então, quando falamos de jornada para a cura, estamos falando de como eu posso deixar de ser um obstáculo para a minha vida, para tornar-me a passagem através da qual este poder extraordinário natural se expressam através de mim. Então é sobre isso. Cura
Na acepção mais pura do termo, no contexto mais puro do que eu estou propondo, cura é um efeito natural a partir do momento que você deixa de ser um obstáculo na sua vida. Grave isso. Via de regra, boa parte do tempo, mesmo que você não perceba conscientemente, você é um grande obstáculo, é um grande empecilho para a transformação, para a mudança de realidade que você tanto almeja e busca. E eu venho há quase 30 anos investigando, examinando, pesquisando, vivendo muita coisa, me auto-observando, exatamente isso. Como eu deixo de ser um obstáculo? O que é preciso fazer? Ou o que eu tenho que desaprender para voltar a ocupar aquele lugar no universo? Voltar a ocupar aquele lugar no universo que, quando eu estou lá, esta dimensão superior consegue se manifestar através de mim, produzindo processos incríveis. Eu estou me arrepiando inteiro aqui porque está fluindo por mim um processo que não é oriundo apenas da minha atividade psíquica. E eu vi aqui também o Dejo Vibe colocou a mesma coisa, que arrependo os pés da cabeça. Pois é, eu também estou exatamente assim. E essa energia, essa força que nós estamos sentindo aqui, é esse poder de cura que nós estamos entrando em sintonia pelo simples fato de eu estar discursando sobre isso. Josué, ótimo Josué. O simples fato de eu estar aqui discursando sobre isso, se você está atento e aberto, você está entrando em conexão, em ressonância com esse poder. Né? Então, como já disse, a cura ela é um fenômeno espontâneo que você não provoca. Quem provoca em você é esta dimensão superior do teu eu profundo. É através dela que tudo acontece. E enquanto você estiver neste movimento de achar que na sua vida as coisas só acontecem a partir da força do teu braço, você não conseguirá viver o extraordinário. Você não conseguirá viver mudanças legítimas. Muitas vezes, quando nós nos deparamos e vivenciamos um processo de sofrimento extremo, o sofrimento extremo ele tem a propriedade muitas vezes de paralisar toda atividade limitadora da tua personalidade, te levando a romper com os mecanismos de resistência, e é por isso que muitas vezes através do sofrimento muitas curas acontecem, mas não é o sofrimento que provoca a cura. O sofrimento ele só ensina uma lição, que ele é completamente desnecessário. Mas, para algumas pessoas, o sofrimento pode ser profundamente transformador, mesmo ele não sendo necessário. Porque no sofrimento, você paralisa a atividade deste eu psicológico numa dada proporção. E essa paralisação da atividade deste eu psicológico em você oferece uma janela de oportunidade, oferece um espaço através do qual esse poder flui. Mas seria possível viver numa condição em que conscientemente, de forma deliberada, eu pratico, aprendo a me colocar de uma certa maneira em mim, que eu me torne uma passagem, que eu me torne um canal? Sim, é sobre isso essa proposta. Quando eu falei agora há pouco, no início, que eu venho aplicando uma metodologia, um conjunto de procedimentos que você executa na minha condução, que te leva a acelerar o processo de cura, é exatamente isso. É entrar num estado através do qual você deixa de ser barreira para ser passagem.
Uma das coisas que é um obstáculo para essa influência superior, veja, uma das coisas que é um obstáculo para essa influência superior de cura é que as pessoas se viciam pelo tipo de vida que ela sequer gosta. Talvez esse seja o seu caso. Muitas pessoas se viciam pelo tipo de vida que ela sequer gosta. Porque aquele tipo de vida, por mais que seja insatisfatório, oferece uma emoção em que ela está viciada. E como quebrar isso? Então a pessoa está usando as condições, ela está usando os problemas, ela está usando as situações da sua vida para reafirmar o seu vício por uma dada emoção e se manter presa em um processo enfermiço, doentio. É claro, ela não quer conscientemente se manter presa num processo doentio, mas ela está viciada naquela emoção que aquela vida de insatisfação produz. Há um trabalho brilhante de uma bióloga molecular americana que inclusive já fez a transição, que é o estudo das moléculas de emoção, em que ela explica que nós podemos sim nos viciar por emoções, porque cada emoção se torna uma espécie de neuropeptídeo, um metabólito. E esta química, ela passa a fazer parte da necessidade celular. Quando uma célula cria um receptor para uma dada química, aquela célula passa a depender daquela química. E suponhamos que aquela química que a célula agora tem receptor e, portanto, depende, seja uma química de vitimização, seja uma química de baixa autoestima, seja uma química de autorrejeição. Essa pessoa precisará gerar esta emoção, criando inconscientemente situações que as faz se sentir daquela maneira. Mas esse é um outro assunto, é um outro estudo que eu não vou me ater aqui, tá? Mas é importante colocar isso. Eu lido e percebo muitas pessoas dizendo: Horácio, eu quero mudar, consciente cabeça, mas há um vício emocional pelaquela situação. Isso quando não há também os famosos ganhos secundários. O famoso tá ruim, mas tá bom. A situação está desesperante, a pessoa conscientemente ela quer mudar, mas ela tem um ganho. Ela tem um ganho secundário em manter aquela situação como está. Ela tem um ganho emocional por manter aquele processo enfermiço. Ela está enferma e não percebe, do ponto de vista emocional. Muito bem. Quando falamos de imunidade psicológica ou imunidade interior, nós estamos tratando desse empecilho, talvez um dos maiores empecilhos ao desenvolvimento interno e na expressão da cura. O que veta a possibilidade de expressão poderosa dessa natureza e da sua natureza, inibindo o seu potencial natural. Aqui potência diz respeito à sua capacidade de expressar os seus atributos, a sua verdade, os seus sentimentos, o como você se coloca na sua realidade. Então veja, até que ponto você se deixa intimidar do ponto de vista psicológico e emocional por pessoas. O quanto você se deixa intimidar pelas situações, pelas notícias. O quanto eu tratei desse tópico no finalzinho do nosso primeiro encontro, quando eu mencionei a perspectiva de se tornar maior que o ambiente, maior que as pessoas. E esse se tornar maior implica em dizer o quanto você
não está mais, não é mais influenciado pelo ambiente ou pelas pessoas. Quando alguém fala algo para você, e o que foi dito te impacta, o que foi dito passa a ter um peso emocional em você, ao ponto de te afetar, isso quer dizer que você carece de imunidade psicológica. Quando você ouve uma notícia em rede nacional e aquela notícia impacta o teu estado de ser, gerando medo, gerando inseguranças, gerando uma série de narrativas desesperantes, isso significa que você carece de imunidade psicológica. Quando uma situação acontece e você se abala e se deixa abater, isso significa que você carece de imunidade psicológica. Vocês estão entendendo agora o conceito do que vem a ser imunidade psicológica? Algo que é totalmente possível, absolutamente possível para qualquer pessoa envolvida com autoconhecimento. Então, toda vez que pessoas, situações, notícias te impactam, a sua atividade psíquica, energética e física flutua. Então, quando eu falo de potência, potência diz respeito à sua força de expressão no mundo. Se curar é importante porque pela cura, pela restauração do teu equilíbrio, você usufrui desta potência para se expressar no mundo. Você passa a ter força de expressão no mundo. Se você se priva da sua força de expressão no mundo, e essa privação da sua força de expressão, ela é provocada, na maioria das vezes, por esses impactos emocionais que você sofre a partir de pessoas, situações e ambientes. Essa força de expressão ela vai sendo comprometida quando você passa a não ter mais imunidade psicológica. E este é um processo. Então você estará limitando a sua vida e inevitavelmente irá adoecer do ponto de vista emocional, irá adoecer do ponto de vista psicológico, mantendo então um desequilíbrio interior que poderá inclusive repercutir numa esfera mais física. Então esse empecilho ele envolve uma atitude que o deixa exposto a toda sorte de influências do meio exterior, levando a comprometer a sua integridade interna. Veja, agora estamos falando de integridade. Imunidade tem muito a ver com integridade interna. Então, integridade envolve preservação. Envolve preservação. Há um grande sistema que mantém o universo em equilíbrio, como eu já tratei. Esse equilíbrio dinâmico se mantém graças a um sistema cósmico podemos chamar de sistema de integridade. Esse sistema de integridade porta um grande poder de autorregulação. De forma didática, nós podemos chamar esse sistema universal de sistema de imunidade cósmica. Nós todos, como partes desse universo, estamos também sobre a influência desse sistema de integridade universal. Nós estamos sob a influência da imunidade cósmica. Imagine o universo como um grande corpo e você, nós, como uma célula desse corpo. Então estamos
expostos à atividade do sistema universal. Nem todos, como partes desse universo, estamos... Isso quer dizer, estamos também sobre essa influência de uma força de integridade. Isso quer dizer que qualquer ação, qualquer atitude que você realize, que entre em oposição com este sistema, ele responde imediatamente para manter o equilíbrio universal. Olha que interessante. Olha que interessante. Muito bem, uma das coisas que mais provoca tensão nesse sistema é quando uma parte dele, eu, você, nós, por N motivos, resolve não ser mais aquela parte. Olha o perigo aí. Em outras palavras, quando você se impede, aqui é uma chave profunda de aceleração da tua cura. Quando você se impede de ser você em função de uma campanha obstinada de ser o que os outros esperam, de ser o que o mundo espera, é isso que o leva ao adoecimento. É isso que adoece a sua vida, é isso que adoece o seu emocional. Porque isso te leva a se deformar psicologicamente. E, consequentemente, espiritualmente também, para caber a crença que foi fundamentada em você eu preciso a todo custo caber naquele espaço apertado, sufocante de uma ideologia que me foi lançada por alguém, ou pela família, ou pelo próprio sistema social, cultural, que tacitamente impõe que você só será aceito e aprovado pelo mundo. E aqui, ser aceito e aprovado pelo mundo é a definição distorcida de ser bem-sucedido. Então as pessoas julgam sucesso como ser aceito e ser bem aprovado pelo mundo. Claro que essa é uma noção distorcida. E todos esses que cederam a essa noção estão em dor, porque obtiveram reconhecimento do mundo, aplausos, e está ali um vazio profundo, uma sensação de que eu não cheguei em nenhum lugar, porque o mundo me prometeu que eu teria sucesso quando eu chegasse naquele lugar que ele elegeu, mas eu cheguei. Mas ao mesmo tempo, eu estou lidando com o peso da contradição de que me falam que eu sou aquele que é bem-sucedido e ao mesmo tempo eu me sinto vazio, como se não tivesse chegado a lugar nenhum. O peso da contradição que muitos hoje que têm os seus rostos estampados em revistas, em jornais, como eleitos como pessoas bem-sucedidas, estão lidando sozinhos dentro de si. Então, essa é a perspectiva. O sistema ele impõe, o sistema familiar, o sistema social, né? Ele impõe isso. Que você só será aceito e aprovado e, portanto, terá sucesso se você deixar de ser você para ser o representante de uma ideologia. O mundo, infelizmente, não apoia a diferença. O mundo, ele pressiona você para caber naquele espaço, naquele confinamento de um lugar chamado igual.
um lugar que nunca vai caber você, claro. No momento que você compra essa proposta, você então entra num movimento perigoso no qual você perde muito tempo perdendo o verdadeiro contato com a sua natureza. Se afastando, se afastando, se afastando mais e mais do teu centro interior. Se afastando da sua individualidade sagrada, única e singular. Essa é uma síndrome que acomete boa parte da humanidade. A maioria esmagadora da humanidade está dentro desta síndrome. E quando você então se descaracteriza, essa tentativa obcecada de caber, você se desconfigura. E essa desconfiguração rompe a sua conexão com a tua natureza. E quando você rompe a conexão com a sua natureza, você perde o eco, você perde a referência da tua alma. E agora você está vivendo uma vida sem alma. Viver uma vida sem alma, como um desalmado, é viver uma vida sem sentido. Porque o que lhe dá sentido é a presença da alma integrada. A Aline colocou uma coisa interessante, exatamente isso. Aí a pessoa está toda arrebentada porque ela passou a vida inteira nesta campanha de receber a aprovação de meio mundo de gente, nem se adaptou, se ajustou, se forçou a ser o que ela não era para agradar. E de repente ela se descobre toda cheia de doença, com câncer. E todo mundo diz, né? Nossa, ela era tão boa, que coisa, não. Mas por que ela era tão boa e ficou assim? A resposta está aqui. É óbvio que ela vai adoecer. Ela foi boa para todos, menos para ela. Ela foi boa para todo mundo, menos para a pessoa mais importante da vida dela, que era ela mesma. Gente, isso é muito perigoso. Pondere comigo até que ponto você está se forçando a caber nesses espaços apertados de uma ideia que fizeram ao seu respeito. Se você já está começando a acordar com uma sensação de ausência de sentido, opa, esse é o sinal de alerta. Se você está começando a perceber a vida sem cor, em preto e branco, cuidado. Você está trilhando um caminho que está lhe distanciando de si mesmo. Então esta retomada, veja, eu não vou muito longe, eu não estou falando aqui para você amar a si próprio, como a Rosângela colocou aqui, para poder amar ao próximo, porque nós não estamos prontos para nos amar. Nós não estamos ainda enquanto civilização, olha o que eu vou dizer, nós não estamos ainda enquanto civilização no desafio de nos amar e amar ao próximo. Por quê? Porque o amor, ele é uma fragrância que é emanada por você a partir do instante que você é capaz de respeitar o outro. E aqui tem um detalhe: respeitar o outro como ele é. Respeitar o outro quando o outro se torna o que você quer é fácil. Agora, respeitar o outro como ele é, respeitando aquele espaço de vida, aquele espaço de ser,
é um ensaio para o amor. E eu só sou com o outro aquilo que eu sou comigo. Portanto, eu estou na lição de aprender a me respeitar profundamente. Respeitar esta raridade que eu sou. Quando eu me respeito, eu me honro enquanto expressão singular do universo. Quando eu me respeito, eu honro o universo. Quando eu me respeito do jeito que sou, eu sou capaz de respeitar o outro, porque eu só sou com o outro quando eu sou comigo. Então nós não estamos preparados para o amor, desculpe te falar isso. Você acha que você está e você acha que você sabe o que é amar, mas você não sabe. Porque o amor, ele é o resultado natural de um respeito incondicional por uma forma de vida. E como nós falamos de amor, tanto, que o amor é tudo, o amor é lindo, o amor é a base de tudo, é lindo falar, é maravilhoso, é poético, mas na prática, você, na interface com o mundo lá fora, na interface com o mundão lá fora, será que você é capaz de olhar para o próximo, olhar para o outro e respeitá-lo? E conviver com as diferenças, entendendo que o outro não existe aqui para ser o que você quer. Ninguém está aqui, eu até brinco, falo isso muitas vezes, ninguém está aqui para te agradar. O desafio é exatamente esse. É conquistar competência. É conquistar competência emocional para dominarmos a arte de convivermos com as diferenças em harmonia. Aí nos tornaremos uma civilização apta para trilhar o caminho do amor. E é claro, isso é inevitável. Isso é inevitável. E há que se ter a prática, como a Joelma bem disse aqui. A teoria o deixa informado, a prática o torna apto. Aí eu pergunto, você está disposto a partir para o processo prático? Eu só posso responder por mim, não posso responder por você. Você está disposto a isso? Esse respeito pela sua natureza é um poder de cura transformador. E é como eu sempre coloco, pessoal, estou aqui numa série, estou agregando informações de valor para a tua vida. Aqui não é o espaço para falar de práticas, de exercícios cabíveis, isso a gente trata em um ambiente mais apropriado, onde há realmente pessoas comprometidas, como é o caso da minha mentoria, como outros treinamentos que eu ofereço, tá? Aqui numa live nós temos um ambiente altamente heterogêneo, tem de pessoas com toda sorte de interesses aqui. Então não é um ambiente apropriado e nós não temos nem tempo hábil para entrar na questão da prática disso. Eu estou aqui como um provocador. A minha intenção aqui é te incomodar, é fazer você olhar para o outro lado, para um outro ponto. E se eu já te incomodei no bom sentido, eu já tô aqui realizado. Se eu estou te incomodando de forma positiva, te instigando a refletir, te levando a questionar a tua postura, o teu posicionamento, a tua própria vida, eu já me dou por realizado. Mas eu não
Espero que você mude. E eu não preciso que você mude para eu ficar bem. Isso é imunidade psicológica, vocês estão vendo? Isso é imunidade psicológica. O teu processo é seu. Eu respeito o teu processo. Eu respeito a sua individualidade. Eu respeito a sua diferença. Mas o seu caminho só você poderá trilhar. Eu estou aqui como um provocador, como um motivador para você iniciar, provocar a combustão para gerar aquela fagulha que liga o motor da transformação. Como no carro, quando você liga, você vira a chave de ignição, você produz uma combustão, gera uma fagulha e tudo acontece. O carro se move. Toda vez que você, então, por não estar na imunidade, por não ter uma imunidade psicológica, você se coloca em oposição à sua natureza, você deixa de ser você, você se aperta, você se abandona, se anula, se subestima, passa por cima de você para agradar uma série de situações e pessoas. Você gera, do ponto de vista do universo, um grande potencial excedente, porque não ser você para ser uma outra coisa requer um grande esforço e dispêndio de energia. Para você não ser você, você tem que despender muita energia, porque é ir na contramão de tudo. É como se você começasse a nadar contra uma forte correnteza. Aí a imunidade do universo responderá para eliminar aquele ponto de tensão, porque você está criando um ponto de tensão no sistema universal. Não ser você, grave isso, desequilibra o sistema universal. Por isso que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não consegue resolver a própria vida. Em outras palavras, a imunidade universal irá atuar até que você ceda à sua natureza, que é a natureza do próprio universo, até que você volte a ser uma célula funcional nesse corpo chamado universo. A sua natureza interior é a mesma natureza do universo. Portanto, você possui uma natureza cósmica, magnífica. O universo não te traduz como pessoa. O universo, quando te olha, entre aspas, ele se vê. Quando o universo te observa, ele está se vendo. Quando Deus te percebe, ele se vê. Quando você deixa de ser você, indiretamente você está negando o princípio divino. Você está negando o divino. E aí você gera uma resposta para que tudo volte para o lugar. Então o universo lançará a mão dos agentes da sua imunidade que irão fazer o que for preciso para que você ceda. Não importa se você terá que se desestruturar, não importa se você terá que perder tudo, adoecer, para que você se renda. Veja, aqui eu estou apresentando esta dinâmica de uma forma didática para facilitar. Mas tudo isso é muito dinâmico, tudo isso é muito natural e acontece dentro de você. O que seriam esses agentes imunológicos universais? No corpo nós temos os agentes da série branca, células especializadas para interceptar qualquer situação de desequilíbrio, qualquer entidade biológica que está interferindo no comportamento do sistema maior. Do ponto de vista universal, esses agentes imunológicos são forças equilibradoras que entram em cena, que pressionam para que você deixe de ser um empecilho, para que você deixe de ser um fator de desequilíbrio no universo, para voltar a ser uma parte dele que coopera. Sempre que houver potencial excedente, elas atuam para dissipar o potencial excedente, logo a tensão. Eu gosto muito de fazer uma analogia
com a nossa biologia. A nossa biologia, as nossas células, elas funcionam a partir de dois fatores básicos, crescimento e proteção. O fator de proteção se desdobra em um sistema para lidar com as ameaças que ocorrem sob a pele, vírus, bactérias e fungos. E um sistema para lidar com as ameaças que ocorrem além da pele. Aqui, muito desse sistema é regulado pelas tuas interpretações do que fazemos, pois dificilmente vivemos ameaças concretas fora de nós. Não tem nenhum tigre atrás de você agora. Para o corpo, para o cérebro, não existe um mundo concreto lá fora. Há apenas a percepção aqui dentro. O seu corpo ele responde ao mundo aqui dentro. Assim, cada um de nós constrói um mundo à sua maneira. Que pode ser um mundo ameaçador, como pode ser um mundo maravilhoso. Tudo irá depender da maneira como você interpreta. Então, o termo imunização interior ou psicológica, ele faz referência ao conceito desta imunidade biológica e a sua dinâmica. A função da imunidade biológica é proteger o sistema e manter o equilíbrio. A função da imunidade psicológica é exatamente de manter a sua integridade, de proteger a sua integridade e, consequentemente, manter o seu equilíbrio. O sistema de imunidade universal, ele opera da mesma forma. Se você é você, você está em equilíbrio. E o sistema de imunidade universal irá promover quando você é você. E para que você seja você, você tem que ter imunidade psicológica. As situações externas não podem te convencer, não podem te afetar. Que aí você se mantém íntegro. E quando você mantém essa integridade e você então é você, você está em equilíbrio. E quando você está em equilíbrio, o sistema de imunidade universal lhe promove e cuida de você. E aí tudo acontece com facilidade. Tudo se apresenta. Você entra num processo sincrônico extraordinário. Como se a vida do nada resolvesse agora cooperar com você e tudo dá certo. Tudo se encaixa. Quando você é você, o sistema cósmico o reconhece como parte de si. Quando você não é você, o sistema cósmico não lhe reconhece como próprio, como parte de si. E manter essa imunidade psicológica não deve ser uma luta, Eliette. Porque se está sendo uma luta, tem alguma coisa errada. Muito pelo contrário. É algo que se torna fácil e prazeroso quando você realmente compreende isso. Aí eu faço uma pergunta para a gente fechar essa reflexão. O que está por trás da mecânica que lhe convence que vale a pena deixar de ser você para ser uma outra coisa? O que está por trás dessa mecânica que lhe convence de que vale a pena deixar de ser você? É o quanto você deixou de se orbitar, de orbitar o seu próprio centro, para orbitar um centro de outras pessoas. Você precisa voltar para a sua órbita. O que está por trás dessa mecânica é exatamente a não aceitação de si mesmo que o leva a ficar à mercê em busca de aprovação do mundo lá fora. O maior problema que você pode causar na sua vida é entrar em autorresistência. Autorrejeição. Autorrejeição é autorresistência, é resistir a quem você é. Isso é um fator de desequilíbrio tremendo que adoece a sua vida. Quando você resiste a você, você resiste ao universo inteiro, uma vez que você é parte do universo. Veja,
Eu vou te falar uma coisa muito importante. Você não está aqui para ser algo para o mundo e nem para alguém. Você não está aqui para ser alguma coisa no mundo. Você não está aqui para ser alguma coisa para alguém. Você está aqui para ser você. Você está aqui para se descobrir. Fazer as pazes consigo próprio e desenvolver a coragem necessária para renunciar às ideologias, aos pensamentos que fizeram a seu respeito, renunciar à aprovação, renunciar ao sucesso, não que você não possa tê-lo, claro que você pode, mas a diferença é que você não está mais preocupado em ser reconhecido pelo mundo. Agora você está entendendo que o mais importante é a sua realização, não o sucesso. O sucesso é apenas reconhecimento externo, aplauso. Realização é o auto-reconhecimento. Isso sim é importante. Com isso posto, nós então estabelecemos aqui a possibilidade de um grande ponto de mutação. Talvez você irá precisar pertencer a um grupo para se fortalecer, e é por isso que nós estamos aqui criando essa grande comunidade que é o grupo, a comunidade Poder Quântico. Pois é uma maneira de você receber esse poder do grupo coletivo que de modos indiretos te sustenta para que você mantenha esses novos parâmetros ativos em você. Porque se você não está participando de um grupo ou frequentando algum núcleo que te inspire, quando você volta para a Matrix, você dorme. E vai achar que tudo isso que você ouviu foi um grande absurdo. E tá você lá agora preocupado em pagar as contas de novo. Só isso. Então nós precisamos de um novo ambiente. Um ambiente que tem como essência, característica, cura, retorno, caminho, expansão, um olhar maior. Aqui nós nos permitimos lançar um olhar maior. O pessoal está perguntando sobre o Metaflix aqui. Veja, o Metaflix ele foi uma fase. O nosso trabalho avançou muito. Nós estamos em um outro nível. Para você que era assinante do Metaflix, agora nós estamos com a mentoria, que é algo muito sofisticado, que nos permite desenvolver com muito mais propriedade, fornecendo práticas, exercícios, orientação, para que você se desenvolva e expanda as suas possibilidades. Então, eu termino essa reflexão de hoje colocando uma frase que é assim: só você precisa de cura. Grave o que eu estou dizendo. A sua cura é a cura de toda a humanidade, porque você é a humanidade inteira. Pense nisso. Então veja, lembrando, nós vamos sortear uma carta máxima, que é esse instrumento aqui, fantástico, que é um compilado dos meus insights ao longo de muitos anos. Então para você que quer ganhar uma carta máxima, digite lá no grupo Poder Quântico o insight que você teve hoje aqui nesta aula. E aí nós vamos selecionar o melhor insight e a equipe vai entrar em contato com você, que vai ser o ganhador desse
instrumento de autoconhecimento fantástico. Tudo bem? Fiquem atentos, nós vamos compartilhar uma série de coisas no nosso grupo Poder Quântico. Para você que não entrou, entre, faça a sua... Clica lá no link na bio para você poder participar desse grupo. Nós estamos dando uma série de brindes interessantes. Como eu falei, o resumo está sendo muito legal. E nós vamos então, no momento oportuno, falar desse processo prático que você poderá passar, poderá viver esse processo prático de cura, que é um processo de reconexão profunda que nós iremos fazer em grupo para usar essa potência coletiva que acelera muito. E para você que está no grupo, como eu falei, você vai ser honrado e vai ter a oportunidade, uma oportunidade única de poder passar por esse processo prático, mas na hora certa. Então, eu me despeço de vocês aqui. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com vocês, sejam vocês. Essa é a mensagem, talvez, de uma vida inteira. Ser você é tudo. Você é o melhor lugar para se estar no mundo e no universo. Um grande abraço. Vejo vocês na quinta-feira, no nosso horário de sempre, para a grande síntese dessa jornada para a cura. Espero vocês na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.